Bem, gente, então é o seguinte, na aula de ontem, no finalzinho da aula de ontem, eu tinha deixado esse teste para a gente finalizar aqui as nossas predições de mol a mol, do ponto de vista da estequiometria, beleza? E aí, por conta do tempo, eu acabei, algumas pessoas falaram umas respostas, e eu acabei refazendo, fazendo a questão, o testezinho aqui, o exemplo, no caso, mas de uma maneira bem rápida. Então, eu vou repetir aqui nesse vídeo de hoje, para a gente acompanhar e não ficar nenhuma dúvida na cabeça de vocês, beleza? Fala assim, ó, que quantidade de NH3 é produzida a partir de 2 mols de H2 na reação N2 mais 3H2 formando 2NH3? Então, gente, nesse caso aqui, a gente quer descobrir a quantidade de NH3 que é produzida quando eu tenho 2 mols de H2 reagindo. Beleza? Então, a minha relação estequiométrica que eu vou ter que trabalhar aqui vai ser entre o NH3 e entre o H2. Mas qual a relação estequiométrica que existe entre eles, professor, na equação balanceada? A relação estequiométrica que existe entre eles, gente, é essa, ó. Quer dizer que 3 mol de H2, a relação estequiométrica é essa, ó. 3 mols de H2 é quimicamente equivalente a 2 mols de que, gente? De NH3, beleza? NH3. A gente tem essa relação estequiométrica. Alguém fala, professor, onde é que você está tirando isso daí? Aqui, ó, o 3 é aqui, o 3 é o coeficiente estequiométrico, então ele me dá a relação estequiométrica que existe, né? Então são 3 mols de H2 para 2 mols de NH3, que é o que está escrito aqui, ó. 3 para 2, beleza? E aí na questão ele pergunta quanto de NH3 que é produzido quando eu tenho 2 mols de H2 reagindo. Então aqui, ó, eu vou ter 2 mols de H2 reagindo, vou ter 2 mols de H2 reagindo, porque a questão me forneceu. Quero saber quanto de NH3 que vai ser formado. E aí, gente, eu não sei quanto que é esse valor, tá? Então, se eu não sei, eu vou colocar X, que é o que eu vou calcular, beleza? E aí, a gente vai fazer o que aqui? Iremos fazer a nossa famosa regra de 3, né? Produto dos meios é igual produto dos extremos, toda aquela história que você já sabe. Então vai ser o quê? 3 vezes x, né? Vai ser como se fosse uma multiplicação cruzada. 3 vezes x é igual a 2 vezes 2, que vai ser 4, beleza? Então x vai ser igual a 4 dividido por 3, né? Então x vai ser igual a 1,3. 1,3 o que, professor? 1,3 mol que? De NH3, que é o que eu estou calculando. Beleza? E aí algumas pessoas, na verdade a resposta que eu queria já era essa, beleza? Porque eu estou trabalhando com relação mol para mol. Então, se eu tenho mol dos reagentes, eu quero mol dos produtos. Tá? Mas algumas pessoas acabaram colocando a resposta em gramas, em massa. E aí é fácil de chegar, né? A gente sabe que o número de mol, N, é igual a massa em gramas dividido pela massa molar, né? Então, o número de mol, que é o N aqui, vai ser igual... então, na verdade, deixa eu apagar aqui. Então, na verdade, eu já tenho o número de mol, né? Foi o que eu acabei de calcular. Então, na verdade, se eu quiser calcular a massa em gramas, que foi como algumas pessoas me botaram respostas, me mostraram a resposta, a massa em gramas vai ser igual ao quê? Vai ser igual a N, que é o número de mol, vezes a massa molar. Beleza? Então, o N, que é a massa em gramas, vai ser igual ao número de mol. Quem que é o N? O N é o X que eu acabei de calcular, é 1,3. Quem que é a massa molar do NH3? Aí você já deve saber calcular. A massa do nitrogênio é 14, a massa do hidrogênio é 1, só que é 1 multiplicado por 3, então vai ser 14 mais 3, que é 17. Então a massa molar aqui será 17. Portanto, o meu M, quando eu multiplicar 17 vezes 1,3, meu M vai dar igual a 22, vai ser igual a 22,1, beleza? 22,1 gramas, 22,1 gramas de NH3, tá?
a resposta que alguns colocaram, tá? Então, só frisando, a resposta que eu queria era em mol, mas alguns colocaram já em gramas, já deram um passo à frente, que é o que a gente vai ver já no próximo slide. Beleza? Então, é assim que se faz. Então, sempre que eu quiser calcular um produto e eu tiver fornecido para vocês a quantidade de reagente, a gente faz a nossa famosa regra de 3, obedecendo a relação estequiométrica. E essa relação estequiométrica é com base na equação balanceada. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, o que eu vou comentar aqui com vocês são as predições de massa a massa. Tá? Acabei adiantando os slides aqui. Predição de massa a massa. Então, geralmente, quando eu quero trabalhar com estequiometria de massa a massa, tipo, eu não quero transformar lá um dos reagentes em número de mol para poder fazer as relações estequiométricas, eu quero trabalhar com massa, eu consigo fazer isso. Só que, geralmente, nós vamos ter que utilizar a transformação de número de mol para poder fazer a relação estequiométrica. Aí, lá no final da questão, a gente vai ter que transformar esse número de mol para massa de novo. Então, vocês vão perceber que é um trabalho um pouco árduo, do ponto de vista de matemática mesmo. Então, a primeira etapa que é necessária ser feita nesse tipo de questão, nesse tipo de procedimento, é converter a massa conhecida, que no caso é em gramas, que a gente foi lá, pesou na balança, é necessário convertê-la para número de mol. E aí essa conversão é feita com essa expressão aqui que a gente já viu na aula de hoje, né? Na aula de hoje e nas aulas anteriores, que o número de mol é igual a massa em gramas de uma substância A dividido pela massa molar da substância A. Tá? Então, o primeiro procedimento, quando eu estiver trabalhando com relação estequiométrica de massa para massa, é transformar essa massa que eu tenho, ou que eu pesei, ou que a questão forneceu, para número de mol. A segunda etapa é a gente utilizar a razão molar. Essa razão molar, ela é derivada dos coeficientes estequiométricos. Só que, na verdade, não é nem a razão molar, é a relação estequiométrica que você pode utilizar aqui também. Pode utilizar a razão molar, como está no espírito do texto, mas também pode utilizar a relação estequiométrica do seu reagente A com o seu reagente B, por exemplo. Né? Se vai ser de 1 para 2, se vai ser de 2 para 1, se vai ser de 3 para 2, não importa. Então, a etapa 2 é a gente utilizar a relação estequiométrica que existe ali. Beleza? A terceira etapa é a gente converter a quantidade em mols que eu achei, quando eu fiz a regra de 3 aqui na etapa 2, da relação estequiométrica, é eu converter essa quantidade de mols que eu achei para quantidade em gramas, usando a massa molar e usando a mesma expressão lá de cima. Só que no caso aqui agora, eu vou usar MB, ou a massa da substância B em gramas, é igual ao número de mol versus a massa molar. Então, só peguei essa expressão aqui de cima, do número de mol, e usei ela, só que no caso para a espécie P. E aí, no caso, eu não estou mais calculando o número de mol. Aqui embaixo eu vou calcular a massa do B, tá? E aí alguém pergunta, professor, como é que você vai calcular essa massa do B? Quando eu faço a relação estequiométrica aqui na etapa 2, eu vou achar o NB, que é o número de mol de B. E aí a massa molar de B eu já vou conhecer. Se eu conhecer a substância B, eu vou saber a fórmula química. Se eu sei a fórmula química, eu sei calcular a massa molar. Então, se eu tenho a massa molar e tenho o NB, que eu achei através da relação estequiométrica, é só multiplicar o NB, que é o número de mol de B, pela massa molar, eu vou achar a massa em gramas de B. Se eu achar a massa em gramas de B, está resolvido, não tem problema. Beleza? E aí, para uma reação que eu estou colocando aqui para vocês, para uma reação do tipo A formando B, na qual o A minúsculo e o B minúsculo são os coeficientes estequiométricos, ou no caso a reação A mais B formando C, a gente pode usar esse procedimento aqui que está descrito nesse esquema. Tá? Então, que procedimento é esse, gente? Que procedimento é esse, professor? Eu vou perguntar. A gente vai pegar o quê? Vai pegar a massa, né? Vamos pegar a massa do A, e utilizando a massa molar de A, eu vou transformar em número de mol de A, que é justamente o procedimento 1. E aí eu vou ter a relação estequiométrica. Se eu tiver a relação estequiométrica, eu vou achar o número de mol de B. Quando eu acho o número de mol de B, eu usando esse número de mol com a massa molar do B, eu acho a massa do B. Beleza? E aí que no caso seria a resposta do meu problema. Tá? Então, esse esqueminha aqui, ele mostra pra gente todo o processo que é feito. Então, eu tenho a massa do A. Essa massa do A, eu vou transformar ela para número de mol. Depois que eu transformei o número de mol, eu vou usar a relação estequiométrica para achar o número de mol de B. Quando eu acho o número de mol de B, eu multiplico esse número de mol pela massa molar do B e acho a massa em gramas do B, que é geralmente o que os problemas pedem. Tá? Então, essa é o jeito prático de resolver esse tipo de questão. É o procedimento básico para resolver esse tipo de problema. Tá? Não é nem de questão. É óbvio que envolve questões, mas na frente a gente vai ver isso. Tá? Outra coisa interessante que eu vou comentar para vocês é em relação aos exemplos. Tá? Então, vamos trabalhar com um exemplozinho aqui, que vai fazer esse tratamento, vai fazer esse trabalho da relação estequiométrica de massa para massa.
Beleza? Então vamos lá. Os alimentos que comemos, eles são degradados ou digeridos nos nossos organismos. Acabei dizendo errado. Os alimentos que comemos são degradados ou digeridos no nosso organismo com o objetivo de fornecer energia para o crescimento e as funções vitais, né? Então, isso aqui todo mundo sabe, né? Uma reação global para este complexo processo representa a degradação da glicose, tá? Em dióxido de carbono e água. Então, na verdade, aqui a gente tem um processo na qual a gente obtém energia, né? Que é através da degradação da glicose. Essa glicose degradada formando dióxido de carbono e água, beleza? Na verdade, é uma reação de combustão. Então, a gente tem a reação representada aqui, ó, a glicose, que é um açúcar, né? Ele vai reagir com O2, vai formar um gás carbônico, vai formar água. Então, esse é o processo de degradação da glicose. Esse processo de degradação, ele vai fornecer para a gente a energia. Essa energia que é utilizada por nós como é utilizada para a gente nas nossas funções vitais do nosso organismo, no nosso cotidiano, no nosso dia. Beleza? Só que a gente não vai trabalhar com energia agora. Quando estivermos trabalhando em termodinâmica, estivermos trabalhando com termodinâmica, termoquímica, beleza? Interessa para a gente ir, por enquanto, só ter mesmo da reação. Falei de energia por curiosidade. Aí ele fala assim, gente, ó, se 866 gramas de glicose forem consumidos durante um certo período de tempo, qual será a massa que vai produzir de carbono? Então, esse tipo de questão é o tipo de pergunta clássica em relação à estequiometria de massa para massa. Ele te dá a reação química, te fornece a massa do reagente e pede a massa do produto que vai ser produzida. Beleza? E aí, a primeira coisa que você tem que fazer é conferir se a tua equação química está balanceada. De cara que a gente consegue perceber que sim, né? Eu tenho 6 carbonos nos reagentes, tenho 6 carbonos no produto. Eu tenho 12 hidrogênios nos reagentes, eu tenho 6 vezes 2, 12 hidrogênios nos produtos. Eu tenho 12 com 6, 18 oxigênios nos produtos. Eu tenho 6 com 12, também tenho 18 oxigênios nos reagentes. Então, a equação química está balanceada. Beleza? Então, agora a gente pode trabalhar, certo? Depois que verificamos que a reação química, que a equação química está balanceada, a nossa primeira função, de acordo lá com aquele procedimento que eu mostrei no slide anterior, vai ser transformar a minha massa do reagente, que no caso é a glicose, em número de mol. Como que eu transformo, professor? Como que eu faço isso? É simples. Aqui na questão, aqui na resolução já é mostrado, com base na razão estequiométrica, mas para a gente transformar essa massa em número de mol, é só fazer o quê? Número de mol é igual a massa em gramas, que foi fornecido lá 856, dividido pela massa molar da glicose, que é igual a 180. Então, você divide 856, que é a massa em gramas da glicose, pelo 180, que é a massa molar da glicose. Quando você faz essa divisão, você vai achar o número de mol de glicose que está sendo consumido aqui na reação, que é 4,750. Beleza? Então, já achei o número de mol de glicose? Tranquilo. Agora eu vou trabalhar na segunda parte. A segunda parte já envolve a relação estequiométrica entre glicose e CO2. Alguém vai e pergunta, professor, por que você não está trabalhando com a relação estequiométrica da glicose com água? Porque a questão não está falando de água, a questão está tratando é do CO2 que é produzido. Então, se ele está tratando do CO2 que está sendo produzido, então a minha questão, ela quer que eu trabalhe única e exclusivamente, que foi uma caneta. A minha questão quer que eu trabalhe única e exclusivamente com glicose, que é o que eu estou circulando aqui para vocês, e com CO2. Beleza? Ela quer que eu trabalhe somente com essas duas, tá? Aí alguém fala, professor, então a relação estequiométrica que existe aqui é de 1 para 6? É de 1 mol de glicose para 6 mols de CO2? Porque aqui na frente da glicose não aparece nada. Quando não aparece nada, tem 1. Então a relação estequiométrica aqui é o quê? É 1 para 6. Beleza? Por que é 6? Porque tem um 6 na frente do CO2, tá? Então a relação estequiométrica é de 1 para 6. Beleza? A gente já verificou isso. Inclusive eu coloquei aqui no slide, ó. Tranquilo? Nossa relação estequiométrica bonitinha está aqui, tá? Portanto, agora fica fácil de descobrir o número de mol do CO2 que foi formado. Por que, professor, que fica fácil? Se eu sei que 1 mol de glicose está para 6 mol de CO2, então 4,750, que foi o que eu acabei de calcular o número de mol de glicose, está para X mol de CO2. E aí você fazendo a regrinha de 3, você vai achar 28,50 mol de CO2.
beleza? Aí alguém fala, professor, mas no slide não está regra de 3, não, porque eu estou falando mais uma vez, nos slides, nos livros, de modo geral, nos livros modernos, eles utilizam sempre aquela razão estequiométrica, ele está multiplicando por aquela razão. E eu já prefiro explicar e prefiro fazer questões utilizando a regra de 3 mesmo, entendeu? Eu acho mais fácil de entender. Aí vai ficar a critério de vocês. Por isso que por isso que chama de estou usando as duas opções, né? Eu coloco a razão molar aqui nos slides, mas minha explicação com base na regra de 3, para dar as duas opções para vocês se familiarizarem e escolherem qual que vocês querem trabalhar. Beleza? Então, se eu tenho 1 mol de glicose para 6 mol de CO2, então 4,750 mol de glicose estão para X mols de CO2. Aí, quando você faz a regra de 3 bonitinho aqui, a gente vai achar o nosso valor 28,50, né? Então, o quê? Ó, 1 mol. Só montar a regra de 3 aqui, para caso alguém esteja com dúvida. 1 mol de C6. H12. 1 mol de C6, H12, O6, está para 6 mol, de CO2. Beleza? Então, 4,750 mol de glicose está para quanto? Está para X. E aí, quando a gente faz a regra de 3 aqui, vai ser X vezes 1 igual a 6 vezes 450, igual a 6 vezes 4,750. E aí essa multiplicação aqui vai dar 28,5, ou 28,50 mol de CO2. Então pronto, já achei o número de mol de CO2, tranquilo, professor. Só que aqui a gente está trabalhando com relação de massa-massa, então eu quero descobrir não o número de mol do produto, no caso do CO2, eu quero descobrir a massa do CO2. Como que faz isso? Agora que eu já tenho o número de mol do CO2, basta fazer isso, ó. A massa do CO2, né? A massa do CO2 vai ser igual o número de mol do CO2 versus a massa molar do CO2. Então, a massa em gramas do CO2 vai ser o número de mol do CO2 versus a massa molar. Quem que é o número de mol do CO2, gente? 28,50. Acabei de calcular aqui. Quem que é a massa molar do CO2, pessoal? 44, né? A massa do oxigênio é 16, 16 vezes 2, 32. 32 mais 12, que é a massa do carbono, 44. Então, vai ser 44 vezes 28,50. Quando você faz a multiplicação de 44 vezes 28,50, você vai achar a massa do CO2 igual a 1,25 vezes 10,3 gramas de CO2. Beleza? Então, é assim que a gente faz esse procedimento, tá? Assim que a gente faz esse procedimento. Aliás, esse jeito que eu estou mostrando aqui é uma das maneiras que faz esse procedimento. É claro que você consegue de outras maneiras. Você já pode fazer a própria regra de 3 com base nas massas molares, lá das substâncias. É um jeito também de fazer. Eu prefiro dessa maneira aqui, dividindo transformando tudo para número de mol e fazendo as relações por número de mol, e aí por fim transformar o número de mol em massa, porque eu acho uma maneira mais adequada. Aí eu acho mais fácil de assimilar. E a matemática fica um pouco simples, porque eu vou trabalhar com o número de mol nas regras de 3. E depois que eu vou voltar para a massa em gramas. Se você já trabalhar com massa molar dentro das regras de 3 lá iniciais, você vai ter uma matemática um pouco mais chata, porque você vai ter que multiplicar e dividir números grandes, tá? É óbvio que vai estar quase que na mesma coisa, tá? Mas eu peço que vocês, na verdade, tentem pegar esses exemplos que eu já fiz, ou que eu vou passar mais para frente, e tentem fazer, tá? Vocês mesmos, para vocês enxergarem qual maneira que vocês preferem fazer esse tipo de cálculo, tá? Para se habituarem, para quando vocês tiverem com problemas lá nos laboratórios, nas práticas de vocês lá da química geral, vocês já falaram, não, lá na química geral 2 o professor explicou de um jeito, mas eu prefiro calcular de outra maneira, eu aprendi assim, então eu acho mais fácil. Então é importante que vocês se identificarem com o modo de trabalho que vocês se sintam mais confortáveis quando estiver trabalhando com estequiometria, porque estequiometria é uma coisa que vocês vão trabalhar durante o curso de química todo, tá? Lá em soluções, se você estiver preparando soluções lá na química analítica, na disciplina de química analítica, então é uma coisa que é uma ferramenta que o químico vai usar durante todo o percurso dele, beleza? Então, estou encerrando aqui a nossa aula de hoje, tá? A próxima aula vai ser aquilo que eu tinha falado lá sobre reagente limitante de uma reação química e rendimento reacional, tá? Então, espero que vocês possam estar assistindo essa aula aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí da postagem ou entre em contato comigo que a gente pode conversar, beleza? Forte abraço, valeu!